Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 10, 11 e 12. Antes, oram comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui, Senhor, e dar continuidade na leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e fique conosco, Senhor. Nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria, discernimento, para que possamos, Senhor, entender o que o Senhor queira nos falar, Pai. Nos ensine, nos ajuda, Pai. Precisamos do Senhor o tempo todo. Que Teu Espírito Santo nos guie, nos dê entendimento. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender tudo que o Senhor queira nos ensinar, nos passar, Pai. Ajude-nos, Senhor. E também peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja a todos os irmãos, irmãs e pastores da IBJ e de toda a Igreja de Cristo. E também todos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa visitar cada um e dar, Senhor, o entendimento, a sabedoria espiritual e a vontade, o desejo de conhecer o Senhor Jesus e o que Ele fez para que cada um de nós que cremos nele podemos ser salvos, Pai. Ajude-os, Pai. Todos precisam de Ti, Senhor. Inclusive aqueles que acham que não precisa, esses precisam também, porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Ajude-nos, Senhor. Cuide de nós. Cuide das nossas famílias. Nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, eu gostaria de ler aqui uma anotação que eu fiz, porque muitas vezes nós ficamos pensando, o que é a graça? Por que falamos graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos? Por que nós falamos? E às vezes a gente fica se perguntando o que é a graça. Então eu fiz aqui umas anotaçõezinhas para que possamos tentar entender um pouquinho melhor, né? Ó, o que é a graça de Jesus, do nosso Senhor Jesus? A graça é o favor e a bondade do Senhor para conosco. Então, ó, o que Ele fez? Ele foi tão misericordioso, tão bondoso, que Ele fez por nós. Ele se entregou naquela cruz, morreu por nós. Ele se entregou. Ninguém matou Ele porque quis matar, porque... Não. Ele fez isso, Ele se entregou a si próprio. Tanto é que quando Pedro quis lutar com os soldados, ele cortou a orelha do soldado, o que o Senhor fez? Falou, Pedro, guarde as armas. Catou a orelha e colocou de volta no lugar certo. Olha o poder que o nosso Deus tem, gente. Ele fez isso para nos ajudar, pura graça. Olha o amor, o tamanho do amor dele por nós. Então, gente, em Efésios, no capítulo 2, no verso 11, né? Que é o versículo 11. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha, se não fosse o Senhor, nós não seríamos salvos, estaríamos todos perdidos. E todos, sem exceção nenhuma, iríamos todos para o inferno, o lago do fogo e enxofre. Mas o Senhor deu a sua vida tão preciosa,
a graça dele para nos salvar. E nós, muitas vezes, nós somos rebeldes, não queremos ouvir, não queremos saber o que ele fez, mas é muito importante, gente, a gente lembrar disso todos os dias e todas as horas, porque o Senhor, ele foi muito bondoso conosco. Ele foi, não, ele é. Então, ó, benevolência, o que o Senhor teve com nós? Ele foi muito bom, ele teve benevolência, estima. Ele teve um amor tão grande que ninguém tem, não tem mais ninguém no mundo que faça o que ele fez. Ninguém. Até nós que amamos tanto nossos filhos, nossos maridos, esposas, filhos, netos e por aí vai. É muito difícil a pessoa se entregar lá naquela cruz no lugar do outro. Talvez uma mãe muito, muito piedosa faça isso por um filho, mas por um filho, não por todos, que nem o Senhor fez. É um favor que o Senhor fez. Então, ou você dispensa o favor dele, fala não quero, ou você aceita. Porque ele morreu na cruz. Nosso Senhor morreu naquela cruz. Isso, acho que todo mundo sabe. Ele morreu na cruz, mas não sabe o porquê. O porquê que ele fez isso. Eu também sabia que ele tinha morrido na cruz, mas eu não sabia o porquê que o Senhor tinha feito isso. E ele fez para nos salvar. Então foi a sua graça, pela sua graça somos salvos. Não merecemos, mas o Senhor fez isso por amor a nós. Então, gente, pensa bem. Pensa no que o Senhor fez por nós. E aí você pensa o que nós estamos fazendo para o Senhor. Estamos pelo menos obedecendo o que Ele mandou? Pelo menos lendo e vendo o que Ele veio fazer? Porque se a gente não lê as Escrituras Sagradas, você não vai entender, você não vai conhecer. Você pode ir em igreja que não prega a palavra de Deus corretamente, mas aí o que vai acontecer? Você vai ficar escutando palavra de homens. O homem vai falar que recebeu do Espírito Santo, e aí você vai ter que acreditar na palavra do homem. É mais fácil você acreditar na palavra de Deus. Essa é certeira. Essa você não vai errar. Entendeu? Então, tem que ser pela palavra de Deus. Na Bíblia tem tudo, na Bíblia nos ensina tudo corretamente e bom para nós. Não nos ensina nada de errado. É a própria palavra do Senhor que deixou para nós, para que nós lêssemos e respeitássemos e aceitássemos o nosso Senhor Jesus. Ele fez por nós. Então, ó, o que pode impedir que nós recebemos essa graça que o Senhor deu? O pecado, a falta de fé, a desobediência aos mandamentos de Deus, a falta de arrependimento e a falta de perdão podem ser obstáculos para receber a divina graça. Porque pecadores nós somos, todos nós somos, mas quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos avisa, nos ensina e nos vai melhorando dia por dia. Ninguém está perfeito, ninguém está ok. Não, ninguém. Se alguém falar que está perfeito, está ok, está mentindo. Porque peca em pensamento, peca em palavras, em atos, vai pecando. Mas quem tem o Espírito Santo procura amenizar isso
e também pecou, pede perdão. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sem a sua misericórdia eu não sou nada, porque eu sou pecador, sim. Pecamos, sim. Pecamos de tudo que é jeito, de gula, de tudo. Tudo nós pecamos. Se alguém fecha a gente no trânsito, a gente fica bravo, fica nervoso. Então, ali já é pecado. O que nós temos que fazer? Pedir perdão ao Senhor. Então, gente, o que acontece? Vamos analisar direitinho tudo o que o Senhor fez por nós. Ele fez por graça, por misericórdia. Nós não pedimos a Ele, mas Ele fez assim mesmo. É a mesma coisa, gente, de alguém chegar para você e falar assim, olha, você é um exemplo, vai. Eu sei que você está precisando de comprar um medicamento e esse medicamento é muito caro, o SUS não fornece, mas eu sei que você não tem condição de comprar. Eu vou pegar o nome desse remédio e eu vou comprar e vou te dar. Você está fazendo um favor para a pessoa, você está dando de graça. Você está fazendo aquela graça para aquela pessoa. Por uma pessoa. Jesus fez. Não tem comparação. O que o Senhor fez não tem comparação. Porque não existe, não vai mais existir, gente. Não vai. O que Ele fez, só Ele mesmo, sendo Deus, para ser tão misericordioso e ter feito o que fez por nós. Porque, olha, a misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Não é isso? Olha, Ele é misericordioso com nós. A gente merece, nós merecíamos morrer lá na cruz. Mas Ele fez isso. Ele falou, não, eu vou morrer lá no seu lugar. No teu, no meu e de todos que confiam no Senhor. Então aqui, a misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Ele não nos deu o mal da cruz, né? Ele não nos deu. A graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. Gente, a gente não merece nada de bom. Não adianta falar que merecemos, até achamos. Nós até achamos, mas eu mereço um descansozinho, mas eu mereço deitar aqui hoje e não ir na igreja, não ir ter comunhão com os irmãos e adorar o Senhor. Nós só achamos, mas nós não merecemos nada. Nós não merecemos, olha, tudo que merecemos é só coisa mal mesmo, porque somos muito pecadores e o Senhor é puro. Ele veio, ele se tornou homem e morreu na cruz para salvar quem nele crer. Então não tem outro caminho. Só existe um. O caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, pensa um pouquinho. Para quem ainda não o aceitou como seu único Senhor e Salvador, aproveite que pode ser o seu dia. Aceite-o. Comece a ler a Bíblia, comece a ouvir, se você não consegue ler. Se você tem gente que começa a ler, começa a dar sono, começa a doer as vistas. Então, ouve, existem vídeos até melhores que o meu, porque eu não sou uma teóloga e eu não sei falar direito, eu sou povão. Eu sou do povão, eu sou do meio do povão. Eu falo errado, muitas vezes eu leio errado, eu tenho que voltar para ler novamente, entendeu? Mas eu tô lendo, tô emprestando a minha boca para ler as palavras do Senhor, não são minhas, porque eu não tenho nada de bom. Nada de bom nós não temos, mas o Senhor tem. Então nós temos que segui-lo, agradecer o que Ele fez
E o caminho é Ele, gente. O caminho é o Senhor. Ele é o pão da vida, Ele é a água pura, Ele é o nosso tudo. Depois que você conhecer o que Ele fez, você vai ver que nada mais tem valor nesse mundo, nada. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos à leitura da palavra, né? A boca é minha, né? Mas o que está escrito aqui foi o nosso Papai do Céu que escreveu, o nosso Deus. Então vamos lá. O anjo e o livrinho. Então vamos lá no 10, tá? Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem e ele tinha um arco na cabeça. O seu rosto era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. Nossa, olha que visão, gente. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem e ele tinha um arco na cabeça. O seu rosto era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo o sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano. Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Gente, que coisa linda, né? Agora o 11, tá? Que são as 2 testemunhas. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio,
porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 e pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Deixa eu só tomar um pouquinho de café aqui. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. Gente, presta bem atenção. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. O monstro, vai vencer, ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. Foi em Jerusalém, O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações. Olha só, presta atenção nisso. Isso aqui é muito importante para nós, ó. Você imagina João falando isso há 2000 anos atrás. Não tinha rádio, não tinha telefone, internet, muito menos smartphone. Que mais? Não tinha nada, não tinha como acontecer algo lá em Jerusalém e nós vermos aqui. Era impossível, não tinha como. Então, olha só o que está falando aqui, ó. Como João, ó. Que os corpos deles, das 2 testemunhas, vão ficar mortos, caídos lá no chão e todo mundo vai ver. Vou até repetir aqui, ó. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado, que é Jerusalém, que eu falei. E aí vem o nome simbólico daquela cidade, é Sodoma e Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Como que, olha só,
o que João escreveu há 2000 anos atrás. Não era impossível? Era impossível, né? Os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Então, o mundo todo vai estar olhando para Jerusalém, para onde as duas testemunhas vão estar mortas. Como o Senhor é maravilhoso, né? Tudo vem se encaminhando, tudo vem indo devagarinho para chegar onde o Senhor quer que chegue. Se existe internet, existe TV, existe... tudo que existe foi permissão. Deus permitiu que o homem criasse tudo, porque isso tudo vai ser usado. Hoje nós estamos usando a internet para o bem. Alguns para o bem, outros para o mal. Mas nós estamos usando para pregar a palavra do Senhor, que é para o bem, né? Para tentar salvar mais pessoas, né? Para que outras pessoas ouçam a palavra e se convertam ao Senhor Jesus, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, isso aqui é muito lindo. É maravilhoso. Se você ler, passar direto assim, numa leitura rápida, você não percebe. Mas se você prestar bem atenção, ele é maravilhoso. Todas as nações, todas, não está falando uma ou duas, está falando todas. Todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que o viram ficaram com medo, com um medo terrível. Aí os dois profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto os seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento, houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro aí virá logo. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Hoje nós estamos vendo tudo que acontece no mundo todo, através da internet. Antes era rádio, depois TV, depois veio os telefones, e aí vem os smartphones, e por aí vai, né? Então, nós podemos ver o que acontece no mundo todo. Inclusive, o que disse o nosso presidente, né? Infelizmente, né? Uma palavra muito... O que ele falou é muito doída para nós, que gostamos, que somos cristãos, que o nosso Senhor, ele nasceu, morreu e ressuscitou em Jerusalém. E o nosso presidente não vem ao caso aqui, né, agora, mas está falando que Israel está fazendo a mesma coisa que o Hitler fez. Isso é muito triste, né? Que o Senhor possa perdoar o que ele disse, porque ele não sabe o que está falando, né? Triste demais. Agora, a 7ª trombeta. Então, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus.
que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todos sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira. Gente, imagine no final como que não vai ser, né? Porque se hoje em dia os cristãos são massacrados, né? No carnaval, eles... Como é que eu digo isso? Olha, no carnaval, eu tenho que dizer de um jeito que não vá magoar ninguém. Por quê? Porque tem gente que gosta do carnaval. Não os crentes, né? Porque o crente que gosta de carnaval, ele não é crente. Porque o carnaval, ele é festa da carne, lá tudo pode. E o carnaval é feito sobre dando louvor às entidades do mal. Nada de Deus tem ali. Nada. Então é muito triste, né? Você imagina, hoje é assim. Se nós fizéssemos uma passeata com tudo com o Senhor Jesus, nós íamos capaz de ser crucificado, né? Ah, não, tá fazendo isso, tá fazendo apologia aos deuses deles, mas eles fazem e todo mundo fica quietinho, e todo mundo aceita. Isso é triste, né? Mas ele vai mostrar, o Senhor vai mostrar a ira dele para essas pessoas que vão ver o quanto vai ser terrível. Então vai chegar a hora, ó, que os pagãos, eles já estão furiosos, né? Vai continuar, vai ficar pior. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres o que matam pessoas na terra. Porque o Senhor falou que a nossa luta não é contra os homens, né? É contra os poderes malignos que estão aí e estão por trás de todas as maldades, as terríveis tragédias, né? Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. Lembra que eu falei para vocês que todo aquele templo, antes era o tabernáculo construído no deserto, era tudo uma cópia que o Senhor mandou fazer na terra? E o Senhor tem tudo lá, tudo. É muito bonito, né? Tudo aquelas medidas certinhas, cores, né? É maravilhoso, né? Então, abriu o templo de Deus que está no céu. E a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Agora a gente vai para o 12, que é a mulher e o dragão. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era
o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua, e ela estava na cabeça, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas. Olha só, gente. Lembram que a gente já falou sobre isso, né? Ele foi expulso do céu, trouxe com ele, junto com ele, 1/3 de todos os anjos que ele convenceu, né? Com uma cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois, parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança, logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma vara de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus. Olha só, gente. Aqui vocês estão pensando que é Maria? Não é. Aqui é Israel. Essa mulher aqui, porque quando o Senhor ele se refere com a mulher, ao homem, ele fala, é escrito dessa forma. Então aqui, ó, o Senhor nasceu, ele veio para governar o mundo, né? Com vara de ferro. E eu vou até ler novamente. E ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança, logo que ela nascesse. Então, ele parou em frente ao povo de Israel. Ele sabe, o inimigo ele é terrível para fazer o mal, né? Então, a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Então, mas a criança, né, que foi o Senhor Jesus, foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ou seja, é o povo de Deus, o povo de Israel. E ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra. Lembra, gente, lá do começo que convenceu Eva a comer do fruto proibido? Então, aqui ele foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Tá aqui, ó. Ó, ele próprio, ó. O diabo e Satanás, que é a serpente, ele leva todas, aqui tá falando todas, não tá falando uma ou duas pessoas no mundo, não, ele tá falando todas as pessoas do mundo a pecar. O único que não pecou foi o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus não teve pecado e não se deixou se levar por ele. Porque ele tentou o Senhor Jesus, tentou no deserto, ele tentou o Senhor Jesus para que pulasse de cima do pináculo do templo. Ele tentou Jesus, mas Jesus não caiu na dele. Mas nós, infelizmente, né? Então foi o único que não pecou, foi ele. Mas aqui o Senhor fala, ó, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra
e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. E ele está agindo, né, gente? Por misericórdia, né, que o Senhor tem por nós, porque está agindo. Tanta coisa ruim, o certo está errado, o errado está certo. Olha, ele está agindo muito. Tem que tomar muito cuidado e orar muito, segurando na mão do Senhor para que não soltemos, porque dá medo, viu? Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, né? Que é Israel. Jesus, ele é judeu. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. Da boca do dragão. O dragão ficou... Deixa eu só voltar aqui. Não gosto de ler nada. Deixa faltar uma letrinha. A palavra de Deus é muito preciosa. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela. Isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Gente, esse livro de Apocalipse, ele é maravilhoso. Depois nós vamos estudá-los. Porque aqui nós estamos só lendo. Mas nós vamos estudar ele depois em detalhes para a gente poder entender direitinho, né? Tá bom? Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado por estar conosco, tá nos ajudando, Senhor, nos ensinando devagarzinho, ensinando os nossos primeiros passinhos para chegarmos a Ti, Senhor, para Te conhecer melhor. Obrigado, Pai. Nos ensina porque precisamos do Senhor. Somos fraquinhos, quase que não conseguimos ficar em pé ainda na palavra, mas confiamos em Ti, sabendo que o Senhor prepara tudo para nós e nos ajude a seguir em frente, nos dando entendimento e sabedoria, porque
Sem o Senhor, sem a sua sabedoria, nós não somos nada, Pai. Ajude-nos. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.